Chegamos ao fim da primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, mas esse é só o começo das aventuras de Dunk e Egg. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse vídeo aqui é sobre o 6º episódio da primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. É a minha análise desse episódio pra gente encerrar essa temporada com chave de ouro. Já comenta aí embaixo o que você achou, mas eu adianto que eu gostei bastante, assim como eu gostei bastante da temporada como um todo, né? Nesse vídeo eu vou discutir o que eu mais gostei e menos gostei no episódio, e também vou trazer alguns detalhes que você pode não ter reparado na primeira vez que assistiu. Esse aqui não é o último vídeo de O Cavaleiro dos Sete Reinos aqui no canal, eu vou continuar falando dessa série, assim como eu continuo falando do universo todo de Game of Thrones. Aliás, eu não sei se vocês viram, mas já saiu o trailer da terceira temporada de A Casa do Dragão, que estreia esse ano ainda, em 2026. E sim, eu vou fazer cobertura da série, então já se inscreve pra não perder. Aliás, vocês querem vídeo sobre esse trailer de A Casa do Dragão? Porque eu acho que eu não vou conseguir fazer tão logo assim, não vai ser tão rápido, mas se vocês quiserem eu posso fazer aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Se não, eu vou pelo menos comentar nas minhas redes sociais, então já me segue lá. E eu sei que muita gente chegou por causa dos vídeos de Cavaleiro dos Sete Reinos, então muito bem-vindos todos vocês, fico muito feliz de vocês estarem aqui. E eu espero que vocês gostem do restante do canal também, eu falo de outras séries e filmes, convido vocês a conhecer o meu trabalho. Eu pretendo fazer em breve o nosso último vídeo aprofundado da temporada, que vai ser a minha resenha da temporada como um todo. E até a estreia da segunda temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos ano que vem vai ter muita coisa ainda, muita novidade, e podem confiar que eu vou continuar cobrindo por aqui. E eu juro que já tá encerrando essa parte de avisos, mas caso vocês não tenham visto, eu participei lá no canal da Carol, do vídeo dela com o Michel sobre o 6º episódio. Talvez muitos de vocês já tenham visto, porque eu sei que a gente compartilha muito público, mas caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar na descrição pra você ver depois desse aqui. Assim como a gente chegou ao fim dessa temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, tem uma outra mudança importante no momento. É que também acabou o carnaval, e agora a gente não tem mais desculpa pra adiar as coisas, né? Eu sei que ainda tem bloco rolando, mas infelizmente não cola mais aquela desculpa de que o ano só começa depois do carnaval. Em Westeros, quando os torneios acabam, cada um volta pro seu canto. Os lords voltam para suas fortalezas e os cavaleiros andantes voltam pra estrada. E aqui no nosso mundo, a gente volta pro dia a dia, pra rotina. Agenda cheia, rotina estressante. Eu ainda tenho sorte porque a maior parte do trabalho é em casa, mas eu sei de muita gente que precisa ir pro escritório com aquela roupa social tão incômoda que parece a armadura do Dunk. Quente, pesada, sabe? Que não deixa a gente se movimentar. E é aí que entra a Insider, como um uniforme inteligente da vida profissional moderna. As peças da Insider acompanham a sua rotina e resolvem os looks profissionais sem rigidez. A saia midi Kyoto, por exemplo, é super leve e é feita de um tecido resistente à água, o que é muito bom para esses momentos de chuva que estão rolando aqui em São Paulo. E eu trouxe aqui também as camisas da linha Future Form, que tem esse ar de camisa social, mas são super confortáveis por causa do tecido mais flexível. Vou vestir aqui pra vocês. Ó, essa aqui é a de manga curta, eu gosto porque ela tem esse detalhezinho aqui que cobre os botões, tá vendo? E essa aqui é a de manga longa, eu não sei se vai dar pra ver tanto assim no vídeo porque eu tô com a blusinha preta por baixo, mas eu gosto muito de usar ela como sobreposição, assim, aberta com outra blusa por baixo. Fechada ela também fica lindíssima e ela é mais oversized, assim. Eu gosto muito dessa Future Form de manga longa também. E tem várias outras peças da Insider que vão desde o escritório até o home office numa boa. Então dá uma olhada lá no site pra conhecer e melhor ainda se você usar o meu cupom, né, que é Mikan com 3 N's no final, como tá escrito aqui na tela. Ou você pode também clicar no link da descrição que o cupom já vai direto pro seu carrinho. Fazendo isso, você tem 20% off na primeira compra ou 10% off se você já for cliente Insider. Muito obrigada, Insider, por apoiar nossa cobertura da série. E agora, bora discutir esse episódio. Pois é, gente, se tem uma coisa que é bastante comum nessas séries que se passam em Westeros, tipo Game of Thrones, A Casa do Dragão e agora O Cavaleiro dos Sete Reinos, é que o penúltimo episódio costuma ser o mais bombástico mesmo. E aí o último episódio, por mais que tenha algumas exceções, costuma ser aquele em que as coisas vão ser organizadas, né? Depois que teve aquele susto, depois que teve aquela coisa bombástica acontecendo, as peças se reorganizam e a gente vê o que fica para as próximas temporadas. Esse 6º episódio da primeira temporada, na minha opinião, foi uma conclusão desse tipo. Depois de todo aquele caos que foi o julgamento de Sete e depois da morte do príncipe herdeiro Baelor Targaryen, a série tinha que parar um pouco pra gente poder olhar o que ficou, quais são as peças que tem nesse
momento e ver o que vai acontecer daqui pra frente. Tudo acaba mudando, tanto pros nossos personagens quanto pra Westeros como um todo, né? Uma coisa que é frequentemente falada nesse episódio é como o reino vai ser afetado pela perda do Baelor. O príncipe Valar fala isso pro Dunk, o Maekar também acaba falando depois, porque o Westeros estava esperando que o rei fosse o Baelor Targaryen. Ele era o filho mais velho ali do rei Daemon II e era percebido como um político bastante competente. O próprio Valar fala que talvez ele se tornasse o maior rei desde Aegon o Dragão. Aegon o Dragão é uma das formas que chamam o Aegon o Conquistador, que foi esse primeiro rei Targaryen ali em Westeros. Ou seja, podia ser que ele se tornasse uma lenda, assim como o Aegon o Conquistador se tornou. Ele era mão do rei do pai, do rei Daemon II, então ele estava lá constantemente presente nos conselhos, estava sendo treinado para se tornar o próximo rei. E agora essa opção não existe mais, e como o Maekar disse, o rei está velho, ele não deve viver mais por tanto tempo assim. Como vai ser o futuro de Westeros agora que o herdeiro perfeito já não existe mais? Aqui eu acho importante dizer uma coisa já. Eu tava conversando com o Felipe Bini, do Gelo e Fogo, sobre uma outra coisa, e ele acabou me passando o link de uma reportagem que tem uma entrevista com um ator que interpreta o Maekar. E nela eles comentam que o Maekar teria se tornado o próximo na linha de sucessão ao trono. E não foi isso que aconteceu, tá? Eu acredito que o ator tenha se confundido por outras informações que deram pra ele, mas o Maekar tá bem longe ainda do trono, tá? Porque em Westeros a sucessão costuma ser ali entre os filhos homens por ordem de nascimento, só que a partir do momento que você tem mais gerações, você vai pros filhos desse filho mais velho. Então, no caso do rei Daemon II, ele teve 4 filhos homens, sendo que o Baelor era o mais velho e o Maekar era o caçula. E o Baelor teve 2 filhos homens, o Valar e o Mataris, sendo que o príncipe Valar, que é o que aparece na série, virou agora o sucessor do Daemon II ao Trono de Ferro. E se ele vier a ter filhos com a esposa dele, que inclusive apareceu nesse episódio, né, a Kyra de Tyrosh, se eles tiverem filhos homens no futuro, a sucessão vai para esses filhos homens. Se for filha mulher, pode ser que não vá, porque tem alguns precedentes, teve conselhos e tal, e isso é discutido em A Casa do Dragão. Mas assim, no momento atual da série, a sucessão tá bem longe ainda do Maekar, porque mesmo que acontecesse alguma coisa com os príncipes Valar e Mataris, que são 2 herdeiros aí do Baelor, ou se o Baelor não tivesse tido filhos, ele ainda tem 2 irmãos mais novos antes do Maekar. Então não, o Maekar não é o próximo na linha de sucessão ao trono, o que não vai fazer com que as pessoas comentem aí que ele pode ter matado o irmão dele de propósito. Talvez não para roubar o Trono de Ferro, mas por se sentir diminuído, por ter uma certa inveja ali do prestígio do irmão, quem sabe. Eu já discuti isso no episódio 5, então não vou me aprofundar aqui, mas eu acredito que o Maekar realmente não quis matar o irmão. Ele acabou ali no desespero, tentando salvar o Aerion na batalha, acertando o Baelor, mas sem ter a intenção de dar um golpe fatal. Vocês podem pensar diferente, vamos conversar aqui nos comentários, mas no fim das contas, o que é a verdade não necessariamente importa, né? Porque isso vai manchar pra sempre a imagem do príncipe Maekar. Mesmo se ele não tiver tido a intenção de matar o irmão, para as pessoas ao redor dele, para as pessoas ali de Westeros, ele sempre vai ficar conhecido como a pessoa que fez isso. Assim como, provavelmente, o Dunk vai ficar conhecido como aquele cavaleiro andante que fez com que o príncipe morresse. Mesmo que o Dunk não tenha muita culpa nessa história toda, né? A gente pode dizer que ele tem culpa por ter mentido sobre ser um cavaleiro ou não, isso é outra discussão. Mas pensando na situação que aconteceu ali, com o que as pessoas sabiam naquele momento, ele ter protegido a Tancelle, ele ter pedido um julgamento por combate, ele ter pedido para as pessoas lutarem ali do lado dele, nada disso obrigou o príncipe Baelor a ir lá arriscar a própria vida. Muitas pessoas tomaram várias decisões para que chegasse àquele ponto, inclusive o próprio príncipe Maekar e os filhos dele. Se o Daemon, o filho do Maekar, não tivesse mentido sobre o Dunk ter sequestrado o Egg, se o Aerion não tivesse sido o monstro que ele é, né, e tivesse retirado a acusação pro Dunk, se o Maekar não tivesse insistido em uma punição e se o próprio Baelor não tivesse decidido participar ali do julgamento. Todas essas pessoas, todas muito mais poderosas do que o Dunk, tomaram decisões ali. Enquanto o Dunk, na minha opinião, tirando a decisão de salvar a Tancelle, não fez nada além de lidar com o que foi oferecido a ele. Ele mesmo fala pro príncipe Maekar que se ele não tivesse participado ali, teriam cortado a mão e o pé dele. Que tipo de escolha é essa, né? Pro príncipe Baelor não se machucar, ele vai perder a mão ou o pé? Pior, né? Na verdade, nem é uma escolha dele, porque foi o Baelor que escolheu participar, o Dunk nem pediu. E quando tem a conversa ali com o Lyonel Baratheon, isso é reforçado.
chateado, porque não é nem só que o Baylor decidiu participar do julgamento sem o Dunk ter pedido e tal. O Baylor, pelo menos de acordo com o Lionel, estava agindo como um farsante ali perante os deuses. E apesar dele ter usado palavras duras ali, eu entendi o que ele quis dizer, porque o Dunk estava lá chateado que o Lionel estava faltando ao respeito com o Baylor, mas o Lionel disse, respeita as pessoas que realmente arriscaram a vida por você, porque o Baylor não arriscou. O que é muito irônico, sendo que ele morreu, né? Mas realmente o Lionel tem um ponto ali, porque o Baylor estava lutando contra um lado que teoricamente não ia fazer mal nenhum pra ele. Tem toda a discussão no episódio 5 sobre a guarda real, né? Ele disse ali que os votos proibiriam que eles ferissem os príncipes Targaryen, né? Então ele poderia atacar, mas os caras só iam poder se defender. Mas além disso, todo mundo lá, tirando o Stephen Fossoway, era da família dele. Então é de se imaginar que não fosse bater pra matar, né? E o próprio Stephen Fossoway tem seus motivos pra não sair matando um príncipe. Então o Lionel tá dizendo, de todos que lutaram por você, Dunk, o Baylor foi o que menos lutou, entre aspas. Ele é o que menos tinha a perder ali. E aí, pelo menos de acordo com o Lionel, né, os deuses não favorecem uma fraude. Retomando a discussão deles lá no episódio 5, que o Lionel Baratheon pergunta pro Baylor se essa coisa de brincar ali com a guarda real é algo cavalheiresco, se não falta ética nisso, né? E o Baylor fala, deixa os deuses decidirem. E os deuses aparentemente decidiram, assim como decidiram poupar o Dunk, que nesse episódio novamente batem ali na tecla de que ele 99,999% não foi nomeado cavaleiro pelo Sir Arlan. Eu acho que isso já estava bem explícito faz algum tempo na série, mas volta e meia ainda tinha algum comentário ou outro que questionava isso, que falava, por exemplo, que acha que rolou, ou então que o Sir Arlan talvez não soubesse as palavras para transformar alguém em cavaleiro, e aí que por isso o Dunk não saberia também. Mas, gente, assim, realmente eu acho que esse episódio não deixa praticamente nenhuma margem de dúvida, né? A gente tem vários momentos que indicam isso aqui. Primeiro, o Dunk questionando o Lionel que se os deuses não favorecem uma fraude, por que favoreceram ele? E é claro que pode ser uma síndrome do impostor ali, mas não é síndrome do impostor se você for mesmo um impostor nesse caso. E depois, quando ele tem a conversa ali com o Egg, que ele diz que não pode levar o Egg como escudeiro e tal, o Egg fala, talvez você não seja o cavaleiro que eu pensei que você fosse. E aí que rola o flashback dele com o Sir Arlan. Eu acho essa cena do flashback muito fofa, queria saber a opinião de vocês, mas acho importante ressaltar que é uma cena que se passa exatamente naquele primeiro lugar que aparece na série, lá no primeiro episódio. É lá que o Dunk tá enterrando o Sir Arlan. E no final da cena do flashback, a gente vê que tem um monte de trovoadas e tal. Então a chuva tá começando ali. Ou seja, muito provavelmente, aquele começo da temporada foi logo depois dessa última conversa aí, dessa possível última conversa entre o Dunk e o Sir Arlan. Eu digo possível última conversa porque, sei lá, existe a possibilidade de que o Sir Arlan tenha acordado de novo e aí ele tenha nomeado o Dunk como cavaleiro. Mas, gente, eu duvido muito, tá? Eu acho que ia ser, inclusive, uma coisa que ia prejudicar a série narrativamente, se eles ficassem fazendo isso. Não, mas aí nesse intervalo aqui de 5 minutos ele decidiu, não, deixa eu te transformar aqui rapidinho, Dunk, antes de eu morrer de novo. Né? Sei lá. Mas agora, voltando pra cena, eu achei bem fofo tudo ali, né? O Peter Clefairy nesse episódio arrasou demais, assim. Tem momentos dele que são super cômicos, tipo ele interagindo com o Raymond ali, que ele dá uns sorrisinhos, ele fica meio confuso. Então tem a parte de comédia. Mas mesmo nessa cena aqui com o Sir Arlan, que é uma cena que tem uma parte de comédia, sim, mas tem uma parte dramática, ele consegue transitar muito bem entre essas duas coisas, né? Eu gosto muito, 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 até tô ficando emocionada já de lembrar quando o Sir Arlan pergunta se ele já ouviu a história e o Dunk fala, já ouvi. E ele, de quem? De você. E ele dá um sorriso, aquele sorriso que, cara, é o sorriso que você dá quando você tá lidando com alguém velhinho que esquece as coisas. Putz. E dá pra ver que o Dunk já ouviu, ele tá meio, de novo, sabe? De novo isso, Sir Arlan. Mas ele não vai dizer pra ele parar de falar. Ele tem muito amor por essa pessoa, sabe? E é muito louco, porque isso transparece numa olhada que ele dá em menos de um segundo. Aí o Sir Arlan conta a história ali de Centarbor, que é o lugar de origem dele, que eu já expliquei no vídeo de outro episódio da série, né? Mas é aquele lance que eles pregam a moedinha na árvore. E a única coisa que eu queria destacar daqui é que por mais que seja uma árvore imensa, eles não acham lugar para pregar as moedas. Por quê? Porque quase ninguém volta da guerra. O destino dessas pessoas, desses vilarejos pequenos de Westeros, é ir lutar pelos seus senhores e nunca mais voltar. Quando tem um momento lá no final do episódio que o Dunk tira a moedinha da espada do Sir Arlan e prega ali na árvore,
Ele tá fazendo duas coisas, na minha opinião. Primeiro que ele tá fazendo uma homenagem ali ao Sir Arlan, né? Deixando a moeda dele em uma árvore e simbolizando também a própria saída dele pra uma aventura. Mas principalmente, na minha opinião, ele tá se desprendendo do seu antigo mestre. Ele tá dizendo adeus pro Sir Arlan e todas as dúvidas que ele tinha em relação aos motivos pelos quais o Sir Arlan nunca transformou ele em cavaleiro. A gente vê ali no flashback que ele pergunta pro Sir Arlan por que ele nunca fez isso. Será que é porque ele tinha medo que o Dunk fosse embora? Porque realmente, né, se o seu escudeiro vira cavaleiro também, ele não necessariamente precisa continuar trabalhando como escudeiro pra você. Mas o Dunk diz que ele não faria isso. Será que ele não achava que o Dunk estava pronto? Será que ele não confiava no Dunk? Por que será que ele nunca nomeou o Dunk como cavaleiro? Infelizmente, o Dunk nunca vai ter essa resposta do Sir Arlan. Porque eles fizeram a piada lá da morte falsa, né? Que ele tá meio morto, aí acorda só pra contar o finalzinho da história, dá uma lição de moral ali, de que um verdadeiro cavaleiro sempre termina suas histórias. Então o Dunk nunca vai saber. Ele só pode imaginar. E na minha opinião, quando ele tira a moeda do Sir Arlan da espada, ele acaba dizendo adeus pra isso, pra essa dúvida constante que ele carrega, porque agora, no fim das contas, não importa por que o Sir Arlan nunca nomeou ele como cavaleiro, porque ele é um cavaleiro. Ele pode não ter passado pela cerimônia real oficial, então pela lei talvez ele não seja, mas ele aprendeu com o Sir Arlan como é ser um verdadeiro cavaleiro, e ele participou de um julgamento de 7 que, teoricamente, deveria eliminar quem não estava sendo sincero ali. E ele sobreviveu, o lado dele venceu e ele se tornou inocente. No livro tem até o pensamento dele nesse momento, né? Que tem assim: todo o seu corpo doía, e em alguns lugares eram piores que os outros. Sou um cavaleiro de verdade agora? Lembrava-se de ter perguntado a si mesmo. Sou um campeão? Ou seja, né? Será que ter participado de um julgamento em que só cavaleiros podem participar, ter vencido esse julgamento, será que isso não é prova o suficiente perante os deuses de que ele é um cavaleiro? Aliás, um dos vídeos aprofundados dessa temporada foi sobre cavaleiros e discutir justamente essa questão do Dunk ser um cavaleiro real oficial ou não. Tem o link aqui embaixo. Mas agora eu acho que realmente chegou esse momento do Dunk deixar pra trás essa dúvida do Sir Arlan, deixar pra trás esse peso da mentira que ele pode ter contado e seguir em frente como Sir Duncan o Alto, o nome que vai ficar pra história como um dos participantes do único julgamento de 7 em um século. E isso é reforçado depois por aquela cena ali do finalzinho em que o Dunk e o Egg estão ali com seus cavalos, sendo seguidos pelo Sir Arlan montado na égua Passo Manso, e o Sir Arlan começa o caminho ali com eles, mas acaba desviando e vai ali pelos campos até sumir da tela. Pra mim, isso é o Dunk deixando pra trás tanto o Sir Arlan quanto a Passo Manso, que também já não pertencia mais a ele, como ele disse pro Raymond. Já que eu falei do Raymond, vamos falar mais dele, porque tem 3 momentos que ele aparece nesse episódio e todos são maravilhosos. O Raymond Fossoway se tornou um dos meus personagens favoritos da série, e nesse episódio ele brilha bastante também. Primeiro que ele encontra o Dunk ali depois do funeral do Baelor, quando todo mundo tá meio indo embora já, desmontando os acampamentos, e o Dunk descobre que agora o Raymond tá namorando, ou melhor, tá casado, né, com a Red, que é a trabalhadora sexual que tava desde o primeiro episódio ali da série, ela que tava ali junto com as outras garotas que acompanhavam o Sir Manfred Dondarrion, e o Dunk tinha ido lá, elas tinham caçoado dele, lembra? Muita gente perguntou sobre ela, porque lá no 4º e no 5º episódios ela tava ali na arquibancada, torcendo pelo Dunk. Aí perguntaram, será que ela não é uma nobre disfarçada? Será que ela não é uma outra personagem ruiva que tem nas histórias de Dunk e Egg? E não, gente, ela não é essa personagem. Pelo que eu vejo, ela é uma personagem original da série mesmo, mas provavelmente vai se tornar ali a esposa mesmo do Raymond, até porque agora ele acha que ela tá grávida de um filho dele, e a reação toda do Dunk nesse momento é muito boa. Essa cena é muito engraçada. Queria saber o que vocês acharam, mas é muito bom o Raymond apresentando ela pro Dunk, né? Ele diz que o nome dela é Rowan. A gente não tinha ouvido o nome dela antes, então pode ser que seja o nome verdadeiro dela, mas de qualquer forma, o Dunk tem que fingir que não conhece ela ainda, porque talvez o Raymond não saiba que ela tava com outros homens antes. E é muito louco ele falando, não, e aí ela tá grávida agora, eu acho que vai ser um menino. Sendo que assim, a gente não sabe exatamente quanto tempo se passou entre o final da batalha e o funeral do Baelor. Talvez não seja imediatamente, porque tem algumas coisas que eu vou discutir quanto a esse funeral. Então, talvez tenha se passado aí um certo tempo, mas não muito também, porque não dá pra esperar muito tempo pra esse tipo de funeral, né? Então, eu diria que no máximo alguns dias se passaram. Tá todo
todo mundo mancando ainda. Eu achei muito legal a série deixar esse detalhe, inclusive, que mesmo quem não se feriu gravemente ali no julgamento, se machucou bastante. Então todo mundo tá de muleta, todo mundo tá arrastando um pouco ali a perna, porque eles estão machucados com dores no corpo e tudo mais. Mas de qualquer forma, obviamente, não deu o tempo suficiente pra Rowan ter engravidado do Raymond, saber que tá grávida e saber qual é o bebê que vai nascer. Obviamente é uma lorota ali que ela falou pro Raymond, e o Raymond tá ali, ó, acreditando, muito feliz. E é óbvio que o Dunk não vai estragar a felicidade do amigo dele, então ele tem aquela cara lá maravilhosa. Enfim, eu amei esses momentos. Gostei que eles continuaram com as referências a maçãs da casa Fossoway, inclusive com um novo escudo, com um novo emblema do Raymond Fossoway, que é a maçã verde. E isso, gente, é uma história muito legal, que é do futuro, mas não é algo que vai impactar as histórias de Dunk e Egg, então eu vou só adiantar aqui um pouquinho, mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo sobre a casa Fossoway e entrar em mais detalhes. Porque assim, a gente viu o símbolo ali da casa Fossoway com o Stefan, né? É uma maçã ali vermelhinha. E eles têm a sua sede em um lugar chamado Solar de Sidra, que fica ali perto de Valfreixo. Só que agora o Raymond adotou esse novo emblema, né? O primo dele não ficava falando que ele era imaturo, que ele era uma maçã verde ainda e tal. Então ele tomou isso pra si. Melhor ser uma maçã verde imatura do que ser uma maçã vermelha toda cheia de bicho. Só que não para por aí, né? Ele fala pro Dunk que o pai dele estava pensando em investir ali nesse negócio da Sidra, que eles queriam expandir e tudo mais, e isso tem tudo a ver com o futuro da casa Fossoway. Porque vocês lembram que o Raymond contou pro Dunk que o Stefan se achava tanto porque ele era parte do ramo principal da família Fossoway, ou seja, na linha de sucessão aí dos Fossoway, o Stefan e toda a família mais próxima dele estavam bem mais na frente do que o Raymond, que era de um ramo secundário. Só que a partir desse momento na história de Westeros, começam a existir duas casas Fossoway. Os Fossoway da maçã vermelha, que são ali de Solar de Sidra, e os Fossoway da maçã verde, que são de um lugar chamado Novo Barril. Ou seja, todo um novo ramo da família vai se originar dessa decisão do Raymond de adotar ali a maçã verde como seu símbolo. E aí nas Crônicas de Gelo e Fogo a gente vê como funciona essa dinâmica, porque realmente, por mais que seja todo mundo Fossoway, os Fossoways da maçã verde e os Fossoways da maçã vermelha agem como famílias diferentes mesmo. Quando vão listar os exércitos que apoiaram determinado rei, por exemplo, eles vão dizer, tinha Fossoway, tanto vermelho quanto verde, porque pode ser que eles lutassem em lados opostos, por exemplo. Enfim, é super interessante isso, e começa nesse momento com o Raymond. A outra coisa que o Raymond faz é comprar Passo Manso de volta pro Dunk. Ele acaba ficando com a égua de presente, né, o Dunk deixa com ele, mas é interessante esse momento porque eu acho que eles quiseram dar um fechamento ali pra história do cavalo. Porque no livro o Dunk vende a Passo Manso, é bem parecido com o que aconteceu na série, e ele fala, vou te comprar de volta e tudo mais. Nada acontece, é meio que a última vez que a gente vê o cavalo. E faz até que sentido, porque quando o Dunk sai ali do torneio, ele não ganhou nada, ele tá falido, né? Ele tá todo machucado, ele comprou a armadura, mas assim, ele já gastou o dinheiro que ele tinha conseguido vendendo o cavalo. E quando ele vende, ele até pensa que, no dia seguinte, o cara que comprou vai vender ela pelo dobro do preço. Então ele provavelmente não conseguiria comprá-la de volta, mesmo se ele não tivesse comprado a armadura. Então o que a gente imagina é que ela ficou lá com aquele cavalariço e ele vendeu ela pra alguém. Mas a série deu uma mudada nisso, eu achei bem fofo, na verdade. Não muda nada pro final do Dunk e do Egg, mas acaba sendo mais uma despedida, mais uma desapegada que ele dá em relação ao que ele tinha ali do Sir Arlan. Tanto que o Sir Arlan naquela cena final tá montado na Passo Manso, né? E eu acho que realmente representa o Dunk se desapegando ali dos dois. A gente vê como o Dunk tem carinho por esses cavalos, né? Então eu acho que foi legal mostrar ele se despedindo dela também. Outra quase despedida que tem ali é entre o Dunk e o Sir Lionel Baratheon, que eu já falei algumas vezes aqui nos vídeos, mas é um personagem que aumentaram muito pra série. Ele tem muito mais cenas, ele aparece muito mais, e que bom, porque foi um dos maiores acertos de O Cavaleiro dos Sete Reinos, na minha opinião. Lá na história original, O Cavaleiro Andante, o Sir Lionel Baratheon não aparece mais depois que tem o julgamento. O Dunk vê ele lutando lá, mas depois não mostra mais nenhuma interação deles dois. Já aqui, o Lionel foi pessoalmente ali falar com o Dunk, convidou ele pra ir pra Ponta Tempestade junto com ele, que é uma coisa que o Dunk queria muito originalmente, né? Ele foi participar do torneio querendo chamar a atenção de algum senhor, de alguma casa nobre de Westeros, quem sabe ali até dos Targaryen, e ele foi chamado nesse episódio pra trabalhar com os Targaryen também, né? Porque o Make
Maker chama ele, mas é que ele foi convidado pelo Senhor de Ponta Tempestade. O Lionel é o senhor ali da Casa Baratheon, que é uma das maiores famílias de Westeros, e ele chamou o Dunk pra ir lá, não só pra trabalhar ali com ele, mas aparentemente pra se divertir também, né? Eles vão caçar, vão praticar falcoaria, o Lionel diz que vai amar o Dunk como a um irmão, e se ele não for, que vai odiá-lo como a um irmão. Eu tenho certeza que eu não vou ser a primeira a dizer isso, porque vários comentários em outros vídeos e também várias mensagens que eu recebi nas redes fizeram esse mesmo questionamento sobre a série ter retratado uma atração ali do Lionel pelo Dunk. E, gente, eu acho que sim, nem só por essa fala de vou amá-lo como um irmão, porque o Lionel não necessariamente é Targaryen, né? Apesar dos Baratheon terem a sua origem ali atrelada do Aegon Targaryen, eu não acho que ele esteja falando nesse sentido mais literal, mas eu acho que a forma que o personagem foi retratado denota que ele parece ser mais aberto, que ele parece ser mais livre sexualmente, e eu acho que ele tem uma certa química com o Dunk sim. Mas também ele é um personagem extremamente caótico, ele gosta de se divertir. Eu já tinha comentado isso em algum outro vídeo, mas o Lionel é bastante hedonista, né, e parece que até participar dos torneios e tal, pra ele é sempre uma grande diversão. E nesse episódio ele dá uma confirmada nisso, ele fala, ah, pô, lá é tão chato em casa, né, que pena que o torneio acabou, foi tão divertido, sendo que acabou de morrer uma galera, o príncipe morreu, e ele tá só, não, foi muito bom esse torneio, né. E eu não sei se ele tentaria alguma coisa com o Dunk, mas com certeza o Dunk parece um personagem interessante de estar na vida dele, seja romanticamente, sexualmente, ou só como alguém interessante mesmo, que ia dar uma renovada nessa vida entediante que ele tá sentindo em Ponta Tempestade. Tem muita coisa que eu queria falar sobre o Lionel, então deixa eu falar aqui rapidinho. Eu vou destacar duas delas. A primeira é que nessa fala dele, né, de eu vou amá-lo como irmão, e se você não for, vou odiá-lo como um irmão, é que o Lionel é esse cara bastante passional. A gente viu isso lá na primeira interação dele com o Dunk, né, que ele fala, você veio aqui, se você não veio me dar nada, então você veio me matar, né, ele já fica meio assim. Ele é bastante 880 e é um cara bastante orgulhoso. A gente viu ele explodir ali com o Dunk quando o Dunk defendeu o Baelor. Ele é um cara que é bastante explosivo, é bastante cabeça dura, como todos os Baratheon, e eu acho que é importante ter isso em mente quando a gente pensa no Lionel Baratheon. Ele é um personagem que continua existindo aí na história de Westeros, e eu não sei se isso vai chegar a ser retratado na série, porque é daqui a bastante tempo, mas ele é um personagem que leva as ofensas muito pro coração. Só que ele não deve aparecer nas próximas temporadas, a não ser que a série queira manter alguns personagens que fizeram sucesso, mas eu acho muito difícil, tá? Eu devo falar isso mais no vídeo de encerramento da temporada, mas as histórias de Dunk e Egg são meio fechadinhas nelas mesmas. A ambientação muda, a maior parte dos personagens também vai mudar, então pelo menos por enquanto acho que a gente se despede do Lionel Baratheon. Mas a outra coisa que eu queria falar dele é que ele chama o Dunk pra ir lá com ele, eles vão velejar, não sei o quê, e ele pergunta, você já foi pra Tarth? E se você viu Game of Thrones, você deve se lembrar da personagem Brienne de Tarth, que há muito tempo existem esses indícios de que o Dunk possivelmente seria um ancestral da Brienne. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo sobre isso também, mas é legal o Lionel ter comentado isso, porque quem sabe essa ida dele pra Tarth não vai ser retratada em uma das futuras histórias, né? Quem sabe a gente não encontre com o Lionel de novo quando o Dunk for pra lá. Última coisa sobre o Lionel, prometo, é que quando ele pede pro Dunk considerar a proposta dele e tal, e o Dunk meio que olha pra baixo, ele, ai, ótimo, a gente sai depois do churrasco. O churrasco é a pira funerária do Baelor. Como pode, cara? Que absurdo. Aproveitando, vamos falar do funeral do Baelor, que foi uma das coisas que mais me fizeram quebrar a cabeça nesse episódio, porque eu fiquei um tempinho ali pra tentar identificar os personagens que estão ali, e, gente, eu confesso que eu não consegui muito bem, tá? Porque eles podem ser determinadas pessoas, mas meio que não faz sentido. Então eu vou falar o que eu acho, e a gente pode conversar aqui nos comentários, mas quem sabe depois que eu tiver gravado o vídeo, confirmam algum nome, alguma coisa assim. Eu tô falando desse tanto de gente aí na cena com os cabelinhos platinados. Claro que tem alguns que podem ser simplesmente grisalhos, podem ser bem velhinhos, e a gente vai falar disso, mas tem pessoas mais novas também, tem duas mulheres ali no fundo, duas garotas que têm cabelo comprido, bem platinadão Targaryen, e aí fica o questionamento, quem são essas pessoas, né? Porque elas não estavam na série antes. Eu fui checar no episódio 4, no episódio 5, fui olhar as arquibancadas ali de nobres, também lá nas cenas de torneio. Esses personagens não estavam lá, tá? Pode ser que eu só não tenha encontrado eles, pode ser também, né? Mas eu acho que eles não estavam. Mas vamos começar por quem a gente tem certeza ali. O príncipe Valar Targaryen, que é com quem o Dunk vai conversar depois, o Maker, o Egg, etc. Tem o pessoal da Guarda Real, e vocês vão reparar que só tem dois ali, né? Que são os dois que o Dunk tinha conversado, o Donald Valdocaso e o Roland Crackle, porque o Sir William Wilde se feriu ali no julgamento de Sete. O Sir Manfred Dondarrion tá lá por algum motivo.
a gente já vai falar mais disso. Aí, quando tá rolando a pira funerária, tem uma mulher ali do lado do príncipe Valar. E quando eles aproximam, eu amei que ela tem o cabelo rosa bebê, assim. Por quê? Essa é a esposa dele, que é a Kiera de Tyrosh. E em Tyrosh é comum que as pessoas pintem aí as barbas, os cabelos de cores fantasia. Então volta e meia tem alguém com a barba azul, barba verde, cabelo rosa. E eu achei muito legal eles terem colocado esse detalhe na Kiera. Ela não é mencionada entre as pessoas que foram ali pro torneio nessa história do livro, mas nessa época já era pra eles estarem casados mesmo. Como eu falei, ela não apareceu ali nas outras imagens do torneio, não apareceu junto com os outros nobres ali, assim como esses outros personagens que eu vou mencionar agora, que são os que eu não sei identificar exatamente, tá? Primeiro tem essas duas moças aí de cabelo comprido platinado Targaryen. Pode ser que elas sejam as irmãs do Egg, porque o Maekar teve filhas mulheres, né? A Rhae e a Daella. Só que uma delas tinha cabelo escuro, e como a série tá sendo bem fiel aí na forma de retratar os personagens, eu não acho que eles teriam feito isso. E elas também, se eu não me engano, eram pra ser mais novas do que o Egg. E aquelas parecem, no mínimo, adolescentes, praticamente adultas já. Existe uma outra possibilidade, mas por enquanto eu vou falar dos outros personagens não identificados que estão ali. A gente tem um homem com uma aparência mais velha e cabelos bem claros, que podem ser o cabelo platinado dos Targaryen, ou só alguém muito velhinho, quem sabe, acompanhado de uma mulher que também parece mais velha e que tem os cabelos também bem brancos. E aí lá atrás tem um homem de cabelos mais escuros com uma mulher também de cabelos mais escuros. Ele parece ser um pouco mais velho, mas não tão velho quanto o homem que tá mais perto ali do Egg. Quem poderiam ser esses personagens, né? Podem não ser ninguém importante. Eu acho que isso é sempre uma possibilidade. Mas, sei lá, estranho a série ter colocado ali, né? Justo no funeral, eles não terem colocado o Lionel Baratheon, o Raymond Fossey, e terem colocado esses personagens ali, ainda mais ali tão perto ali do Egg, e tendo esses cabelos tão claros que chamam a atenção ali, eu fico pensando se não poderiam ser mesmo pessoas da família Targaryen. E aí o que me vem em mente são pessoas que estão perto do Baelor e do Maekar na árvore genealógica, que são os outros irmãos deles, o Aerys e o Rhaegal. O Aerys é descrito como tendo esses cabelos valerianos e o Rhaegal tem os cabelos escuros. O Rhaegal é casado com a senhora Alicent Arryn, que pode ter esse cabelo mais escuro, e o Aerys é casado com a Elinor Penrose, que por mais que nas fanarts seja retratada como uma mulher de cabelos um pouco mais escuros, que se eu não me engano não falam qual seria aí a cor do cabelo dela, mas por mais que não especifiquem exatamente ali na árvore genealógica, dizem que ela era prima do Aerys, então dependendo quem tivesse ali nos ancestrais dela, talvez ela tivesse esse cabelo platinado também. Gente, eu já vou adiantar que eu acho muito estranha essa possibilidade, tá? E eu vou explicar daqui a pouco por que eu acho que não seriam eles. Mas supondo que sejam eles, aquelas moças de cabelo comprido ali, platinado, poderiam ser talvez filhas do Rhaegal, porque ao todo ele e a esposa tiveram 3 filhos, mas naquele momento só tinham tido 2 gêmeos, um menino e uma menina de cabelos bem claros, chamados Aelor e Aelora. Sim, Targaryens, como sempre, muito criativos nos nomes. Só que na imagem parece que são 2 mulheres mesmo, parece que estão de vestido e tudo. Então talvez eles tenham mudado pra ser gêmeas idênticas e aí sejam 2 meninas? Não sei. Mas, gente, tá meio estranha essa história, porque por mais que bata mais ou menos, não bate muito. Por exemplo, esse cara ali no meio, né, que pode ser que seja o príncipe Aerys, ele parece bem mais velho. Não é só pelo cabelo branco, a fisionomia dele faz parecer que ele é bem mais velho mesmo. E por mais que seja tudo bem ele parecer um pouco mais velho do que o Maekar, e ele parece bastante mais velho que o Maekar, não seria ok ele parecer mais velho do que o Baelor, porque o Baelor seria o filho mais velho desses 4. Mas eu acho que dá pra dizer que a série já tinha errado um pouco nisso, porque o Maekar parece mais velho do que o Baelor, então talvez eles tenham só errado nesse casting de novo, mas realmente causa uma certa estranheza, porque esse personagem parece bem mais velho. Aí, sendo ele bem mais velho, a gente pode considerar uma outra possibilidade, que é dele ser o próprio rei Daeron II. Mas, gente, eu acho que isso é mais difícil ainda, porque nada nessa imagem indica que ele seria o rei. Ele pode ser um pouco mais velho e pode ter ali os traços Targaryen, mas ele não tá usando nenhuma coroa, ele não tá usando nem o símbolo Targaryen, nem nada ali na roupa dele. Isso é uma coisa que é importante de apontar, né? Esses personagens não identificados também não estão usando adereços da casa Targaryen. Parece que estão usando meio que roupas pretas mais genéricas, medievais. Enquanto você vê o Maekar ali com os símbolos de dragão e tudo. Então pode ser que eles não sejam Targaryen, sejam só pessoas, coincidentemente, com cabelo Targaryen ali no meio de um funeral Targaryen
Targaryen que parece bastante privativo. E tem também o fator geografia nisso tudo. Até dá pra gente considerar que esse momento do funeral foi só alguns dias depois do julgamento mesmo. A gente vê que o torneio tá sendo desmontado ainda, então não pode ter passado tanto tempo assim, e nem dá pra demorar tanto pra ter um funeral, né? Porque eles não têm como conservar o corpo tanto tempo assim. Então, no caso da família mais próxima do Maekar, as filhas dele e tudo, dá pra dizer que eles poderiam estar lá em Solar Estival, que é o castelo da família Targaryen que fica relativamente próximo dali, e aí em alguns dias eles teriam conseguido chegar. Mas se a gente for pensar no rei, que tá lá em Porto Real, gente, essa é uma viagem que não dá pra fazer em tão pouco tempo. Chutando aqui, demoraria no mínimo algumas semanas, isso sendo bem generosa, sendo que o rei já é mencionado como um cara mais velho, então não dá pra ele viajar correndo. E teoricamente, o Aerys e o Rhaegal também morariam lá em Porto Real, assim como, imagino eu, a esposa do Valar. Mas aquela realmente é a esposa do Valar, não tem como eles terem colocado uma outra moça de cabelo rosa ali do lado dele. Tem que ser a Kiera. Então, será que dá pra dizer que a Kiera já tinha viajado com o Valar, porque é a esposa dele? Às vezes ela tinha ficado lá em Solar Estival junto com o resto da família, e aí os príncipes Aerys e Rhaegal também estavam lá em Solar Estival? Mas não sei, né, gente? Ainda tem, né, o fato do Manfred Dondarrion tá lá. Ele é o único personagem, além dos Targaryen que a gente conhece da série, que tá presente nesse funeral. E aí isso pode gerar um estranhamento, né? Por que tá o Manfred Dondarrion e os outros personagens nobres que estavam lá não estão? Por que o Sr. Tyrell não tá lá? O Sr. Ashford não tá lá? Eles com certeza participariam do funeral do príncipe herdeiro, ainda mais por causa de uma coisa que aconteceu ali nos domínios deles. Mas se a gente pensar nesse momento como um momento só da família, faz sentido o Manfred Dondarrion tá lá e o restante não. Porque o príncipe Baelor era casado com uma mulher da casa Dondarrion, a Jaina. Os livros não deixam claro qual seria o parentesco dela com o Manfred, mas aí faria sentido o Manfred tá lá como um representante da família. Isso foi uma outra coisa que eu tava conversando com o Bini também. Ele que trouxe essa possibilidade do Manfred talvez tá lá por ser, né, parente ali por casamento do Baelor, mas é algo que gera um certo estranhamento mesmo, porque essa relação do Baelor com os Dondarrion nunca é mencionada na primeira história, né? Porque o George R. R. Martin menciona a Jaina Dondarrion só depois, então fica essa coisa do Dunk falando que foi encontrar o Sr. Manfred e o Baelor nem pra dizer, mas ele é, sei lá, primo da minha esposa. Não tinha isso, assim como não tinha os Blackfyre e tal. Enfim, tudo isso pra dizer que pode ser que tenha sido por isso que eles decidiram colocar o Manfred Dondarrion lá, mas aí só faria sentido se for meio que uma reunião exclusiva pra família aquele momento. Sendo assim, quem são aqueles caras que estão lá? Será que são o Aerys e o Rhaegal? E aí eles se teleportaram de Porto Real pra lá? Ou será que eles estavam em Solar Estival e foram até Valfreixo? Comentei aí o que vocês acham. Eu achei meio estranho ali, as coisas não batem muito, mas se for pra chutar ali, eu diria que são os príncipes Aerys e Rhaegal e suas respectivas esposas, e que as meninas seriam as outras filhas do Maekar, e eles deixaram elas mais velhas e ambas de cabelo claro pra série. Mas também pode ser que sejam pessoas aleatórias que eles colocaram lá só pra fazer volume, o que não acho que faça sentido. Comentem o que vocês acham. E já que estamos falando dessa família muito unida dos Targaryen, eu queria trazer aqui os papos que o Dunk teve com o Maekar e o papo dele com o Daeron, porque essas conversas indicam pra gente que muitos dos problemas que surgem ali a partir dos Targaryen podem ser dessa própria criação deles nessa família real, seja pela pressão ali de ocupar uma posição social, a coisa da sucessão, crescer como um príncipe cheio de luxos, ou mesmo as relações interpessoais ali que são envenenadas. Mas alguma coisa parece que acontece ali que faz com que os Targaryen cresçam como pessoas ruins, pelo menos na visão do Daeron. Quando o Dunk comenta que ele não vai levar o Egg como escudeiro, o Daeron fala, o meu irmão não foi sempre esse monstrinho, sabe? O Dunk acha que ele tá xingando o Egg, né? Mas não, ele tá falando do Aerion. Ele diz que o Aerion era um garoto alegre, um garoto normal, que os mestres falam que pode ser que a semente da loucura seja plantada ainda no ventre, mas talvez não seja bem assim. O que é isso, né, de semente da loucura? Porque existe esse dizer aí dos Targaryen que quando eles nascem, os deuses jogam uma moeda e se cai de um lado ele vai ser muito grandioso e se cai do outro lado ele vai ser muito louco. Porque teve casos aí de Targaryens que foram considerados super caóticos e tal, que realmente fizeram coisas que, assim, não fazem muito sentido, mas que são explicadas aí dentro desse universo como uma loucura que existe na família Targaryen e que pode ser intensificada por causa do tanto de casamentos incestuosos que a família tem. Se é isso mesmo ou não, é uma discussão que tem nos livros. O tempo todo existe esse questionamento. Os personagens que são ali da casa Targaryen ficam com medo dessa semente da loucura estar neles e um dia, quem sabe, desabrochar. E por outro lado, existe essa dúvida
dúvida, né? Será que ser Targaryen é uma condenação? Será que esse personagem vai se tornar um louco? Ou será que são outros fatores? Ou mesmo talvez esses personagens não sejam necessariamente loucos, mas algumas circunstâncias fizeram eles serem retratados como tal? Enfim, tem toda uma discussão que eu acho que não cabe necessariamente nesse vídeo. Tem um vídeo meu na Autópsia Game of Thrones sobre a Daenerys, e nele, se eu não me engano, eu falo um pouco disso, dessa questão de ser uma trama constante ali na história da Daenerys, uma dúvida constante, tem a teoria da rainha louca e tudo mais, e que a forma que abordaram isso em GOT não foi necessariamente a melhor. Enfim, tá na descrição pra quem quiser ver. Mas pra esse episódio aqui, eu acho que o Daeron conseguiu deixar bem claro o que ele tava pedindo pro Dunk. Quando o Dunk defendeu o Egg, o Daeron diz, ah, não, ele é de boa, mas a gente ainda vai fazer dele um homem. O que ele tá falando ali? Quanto mais o Egg conviver com essa família, mais ele vai se transformar em uma pessoa como os irmãos dele. E nisso ele tá se colocando no balaio, o que eu acho bastante interessante, porque sim, ele tá falando do Aerion que se tornou um monstro, mas ele se coloca como um dos responsáveis por talvez transformar o Egg num monstro no futuro também, porque a família é como um coletivo, o pai, os irmãos, todo mundo ali. Eu já tinha comentado, acho que ali no episódio 4, que o Daeron fala ali, sinalizando que talvez ele receba punições físicas do Maker, e o Egg fala dos abusos que ele sofreu do Aerion. Só nisso a gente já consegue entender que essa família tem questões. E acho que se a gente for olhar para as outras famílias Targaryen que são retratadas nas outras séries, se a gente for ver a relação do Viserys com a Daenerys ali em GOT, e as tantas relações problemáticas que tem em A Casa do Dragão, dá pra gente ver que existe uma dinâmica familiar bem nociva em muitos momentos. Não quer dizer que necessariamente todas as interações entre os Targaryen sejam sempre horríveis, mas eu acho que a ideia aqui é mostrar como ser uma dinastia real que durante séculos pregou o excepcionalismo e a pureza de sangue e dominou os outros povos pela força. Talvez dentro da Casa do Dragão, a dinâmica que faz com que esses príncipes tenham que se colocar nesse lugar de alguém que se encaixa nessa postura externa que os Targaryen apresentam, talvez isso quebre as pessoas. Talvez isso transforme um menininho fofo que gosta de pescar em um membro da realeza, que pode se considerar melhor que os outros, mais perto dos deuses que dos homens e tudo mais. Talvez eles consigam mostrar que nem todo Targaryen vai ter esse mesmo destino, quem sabe? Mas pra isso precisa convencer o Maker, né? E aí é bem interessante porque a primeira conversa é quase que o Maker implorando pro Dunk pra cuidar do Egg, e o Dunk que não quer. Já na segunda é o Dunk colocando as suas condições, e aí é o Maker que não quer. Mas vamos falar dessas duas conversas aí, porque elas são bem importantes. Primeiro, quando o Dunk chega lá a primeira vez, eu gostei que eles retrataram o Maker na mesma posição que o Baelor tava quando o Dunk foi visitá-lo. Ele tá lá lendo os livros e tudo, que nem o Baelor tava. Dessa vez eu não consegui ver o que estava escrito nos livros, porque eles não se aproximaram ali o suficiente, então eu não sei se seriam os mesmos livros que o Baelor estava olhando ou se são outras coisas. Mas eu gostei da série ter colocado o Maker meio que pegando esse lugar do irmão, essa posição aí de autoridade. Ele pergunta pro Dunk se ele não tomaria o Egg como seu escudeiro, porque o Egg não quer servir nenhum outro cavaleiro além do Dunk, e diz que tem um lugar pra ele lá em Solar Estival, ou seja, ele prestaria serviço pra casa Targaryen. Lembrando que isso é tudo que o Dunk queria ali quando ele entrou no torneio. Era meio que um sonho distante. E agora tá ali na frente dele, sendo oferecido, com o príncipe, inclusive, quase que implorando pra ele com o olhar, sabe? Eu vejo no Maker, nesse momento, uma tristeza, uma coisa de, você ficaria com ele? Você cuidaria do Egg? Do Aegon, né? Porque ele não chama de Egg. E uma coisa que eu achei legal nesse momento também, é que, assim, a gente viu como o Maker esnobava o Dunk, esnobava o papo dele sobre o Sir Arlan lá no começo da série, e agora não é que ele deixa de esnobar necessariamente, né? Tem a conversa deles sobre o pé, que eu já vou falar, mas quando ele vai convidar o Dunk pra trabalhar ali com eles, ele fala que o Dunk vai treinar o Egg, mas enquanto isso ele também vai ser treinado pelo mestre de armas ali de Solar Estival. E a forma que ele falou, apesar de ser uma forma dura, eu achei que foi bastante respeitosa. Ele fala, o seu Sir Arlan fez tudo o que podia por você, não tenho dúvida, mas você ainda tem muito a aprender. É uma verdade ali. Acho que todos nós podemos concordar que o Dunk, apesar de ser um bom cavaleiro na ética, não é ainda um bom cavaleiro quando a gente pensa na parte marcial, né? Ele ainda não tem muita técnica. É importante reconhecer isso. E eu acho que o Maker falou isso da forma mais gentil que ele podia falar, o que é muito quando a gente pensa que é o Maker, tá? Já vamos falar da segunda conversa dos dois, mas já deixa eu falar do negócio do pé, né? Porque o Maker e o Dunk estavam discutindo ali a questão do julgamento. O Dunk fala, mas se eu não fosse participar do julgamento, você ia cortar minha mão e meu pé. E eu fico pensando se eu não poderia abrir mão de um dos dois, pelo menos. Será que o meu pé vale mais do que a vida de um príncipe? Por que isso aconteceu, né? E o Maker fala, tá, e que resposta que a sua
árvore te deu. Aqui nesse momento ele ainda tá bem Maker ranzinza, né? E o Dunk pensa, né, que se aconteceu da forma que aconteceu, de acordo com a escolha dos deuses, talvez um dia o reino precise do pé do Dunk muito mais do que precisaria da vida de um príncipe. A resposta do Maker eu acho engraçadíssima, né? Porque ele é muito ranzinza, é maravilhoso, mas que não é nem um pouco provável, né? Porque o reino tem tantos cavaleiros andantes quanto andanças. Eles colocaram na tradução. Em inglês ficaria, tem tantos Head Knights como Hedges, que seria meio que a sebe, né? Os arbustos que os cavaleiros dormem, né? Tem tanto mato no reino quanto cavaleiro andante, então pra que precisaria de você especificamente, né, Dunk? Mas esse negócio do pé do Dunk é um ponto de discussão entre os fãs da história, porque ficam teorizando ali por que vai ser importante esse pé do Dunk no futuro. E uma das possibilidades mais fortes aí é em relação ao acontecimento que eu comentei no final do vídeo do episódio 5. Se você quiser saber, pode dar uma olhada lá na zona de spoilers, tá? Não vou falar disso aqui, mas o que dizem as teorias é que talvez o Dunk use, né, o pé dele pra chutar alguma porta, alguma coisa assim, e isso seria bastante importante nesse momento histórico. De novo, se vocês quiserem, eu posso fazer o vídeo só sobre esse momento. Tô ensaiando pra fazer, eu vi que muita gente pediu nos comentários do outro vídeo, então quem sabe eu não faço aí nos próximos tempos. Mas agora vamos para a segunda conversa do Dunk com o Maker, que vem logo depois da cena do Egg tentando matar o Aerion, ou pelo menos pensando em matar o Aerion, né? Essa cena é bem curtinha, mas se tornou uma das minhas favoritas na série já, principalmente por ela ser uma cena que praticamente não tem falas. As únicas falas que aparecem são quando batem na porta para avisar que o Dunk tá lá pedindo uma audiência com o Príncipe Maker, mas antes disso, todo o trabalho feito é na parte visual. E, gente, o Dexter Soansel, que interpreta o Egg, arrasou nesse momento. A cena foi muito bem montada também, muito bem editada. Eles colocaram essa cena logo depois que o Daeron fala que o Aerion gostava de pescar, e aí mostram um peixe ali com uma faca enfiada e as moscas ao redor. Tem o Egg sentindo ali que os cabelos dele estão começando a crescer de novo, os cabelos dele que ele odiava porque são iguais aos do Aerion, e dá pra gente sentir o desespero dele, o asco dele, de que talvez ele esteja se tornando uma pessoa como o Aerion. Ele não quer ver essa verdade ali no espelho, e aí deve vir toda aquela raiva que ele tem do Aerion e essa vontade de eliminar o irmão, e aí ele vai tentar matar o Aerion, ou pelo menos ele pensa nisso, né? Uma coisa legal sobre isso é que eles usam quase a mesma imagem do peixe, só que com a faca e sem a faca. Isso já indica pra gente que o Egg pegou a faca pra levar ali no quarto do Aerion. Gostei muito da montagem nesse momento. E aí quando o Egg chega ali no quarto, de novo demonstrando muita emoção ali o ator, o Maker tava lá e o ataque não acontece, né? Dá pra gente ver o desespero ali do Egg, né? Ou tomando consciência do que ele tava prestes a fazer, ou então desesperado porque talvez ele fosse ser punido pelo Maker, né? Não sei se é isso que ia acontecer, mas a gente viu que acontece ali na família. Só que em vez de punir, o Maker vai e abraça o Egg. E é lógico que também pode ser um abraço meio de controle ali, né? Principalmente porque a gente vê ali na forma que foi filmado. Se eles tivessem mantido só nisso, eu acho que seria muito mais um abraço de controle. Mas não mostra o rosto do Maker, né? Só os braços dele ali ao redor do Egg, meio que prendendo ele. Mas o Egg larga a faca e se apoia ali no abraço do Maker, e a gente vê o rosto do Maker depois, olhando pro filho. E eu acho que isso mostra pra gente que ele não é só um pai super protetor e controlador, por mais que ele seja de certa forma. Mas eu acho que a cena mostra pra gente que ali ainda existe um pai que tá preocupado com o filho, que vê que aquela situação é horrível e quer proteger o filho de alguma forma. O Aerion não vai mais estar presente pelos próximos anos. Ele vai ser mandado pelo Maker para cidades livres ali no outro continente, né? Mais especificamente na cidade de Lys, e ele realmente passa um certo tempo fora. Então o Egg ficaria pelo menos protegido disso, né? Mas aí tem o segundo papo do Maker com o Dunk, em que o Dunk cita a fala do Baelor sobre o reino precisar de bons homens, e que o Egg pode se beneficiar de passar um tempo aprendendo a viver fora do que a família Targaryen costuma vivenciar. Ele pode conhecer o povo, saber como as pessoas vivem fora das paredes da Fortaleza Vermelha ou de Solar Estival. E sim, dormir em lugares que não são aí necessariamente os melhores. O Maker diz, você é louco? Meu filho é do sangue do dragão. Você acha que eu vou deixar ele ficar comendo carne salgada e dormindo em qualquer mato? Mas o Dunk joga essa, né? O Daeron nunca dormiu na sarjeta. E o Aerion, eu tenho certeza que toda a carne que ele comeu é super ensanguentada, aquele bife bom, sabe? Ou seja, os dois tiveram do bom e do melhor, e olha como eles ficaram, né? E aqui tem uma mudança bem interessante do livro, tá? Porque no livro tem assim, Maker Targaryen, príncipe de Solar de Verão, que é o Solar Estival, né? Olhou o Dunk da Baixada das Pulgas, não o Sor Duncan o Alto, né? Por um longo tempo. A mandíbula se movendo em silêncio
silêncio sob a barba prateada. Por fim, deu meia volta e se afastou sem dizer palavra. Dunk o ouviu partir com seus homens. Quando se foram, o único som que restou foi o tênue zumbido das asas da libélula que voava rente à água. Isso porque essa conversa com o Maker se dá do lado de fora, ali perto do olmo, tá? Mas então no livro ele não dá nenhuma resposta ali pro Dunk e depois que aparece o Egg dizendo que o pai mandou servir e tal, meio que nem na série. Já na série, ele fala uma coisa pro Dunk. Ele fala meio como uma súplica. Ele é meu último filho. Ou seja, meio que a última chance dele ter um filho que se salve, que dê orgulho. A gente não sabe exatamente o que ele quer dizer com isso, mas eu acho que ele considera que ele perdeu todos os outros filhos. O Daeron afoga as mágoas na bebida, dá pra ver que ele foge ali das situações, como ele fugiu da participação do torneio, e ele é muito cínico em relação à casa Targaryen, então provavelmente ele não tem uma boa relação com o pai. O Aerion, por mais que o Maekar goste dele, proteja ele sabe que o filho é um monstro, no fundo ele sabe, e agora fez a família passar por esse vexame e teve que ser exilado nas Cidades Livres. O Aemon, que é o terceiro filho, tá lá na cidadela estudando para se tornar um mestre, e os mestres abandonam o nome da família, abandonam as relações ali próximas que eles têm com a família. Então é como se ele nunca tivesse tido esse terceiro filho. Se for pensar assim, o Egg é o último filho homem dele, é o último filho em que ele poderia imaginar algum legado, ou pelo menos um filho em que essa conexão aí paterna não se perca completamente, porque provavelmente com o Daeron e com a Aerion isso já rolou. E aí vem uma mudança muito interessante também, porque quando o Egg chega ali e fala pro Dunk, meu pai disse que eu devo te servir, e o Dunk, servi-lo sor, ou seja, ele já sai dando as regras aí, né, já aceitou o Egg lá, beleza, vamos lá então, mas fica parecendo que o Maker mudou de ideia então, pelo que o Dunk falou, e deixou o Egg ir nessa jornada com ele. Isso é o que transparece no livro e na série até esse momento, mas quando a gente vê ali no final, o Maker tá desesperado procurando o Aegon, falando onde é que ele tá, ou seja, né, parece que ele escapuliu de novo e ele foi sem a autorização do pai. Realmente isso é uma mudança em relação ao livro, o que não quer dizer que não encaixe no livro, porque eu já falei isso no episódio passado, né, a gente fica no livro no ponto de vista do Dunk, então as coisas que aconteceram fora do que o Dunk tá presenciando, a gente não sabe. Eu acho que no livro o Egg foi realmente autorizado aí, porque tem outras situações ali em que eu acho que o Maker tá de boa com a situação. Eu acho que um príncipe foragido, assim, colocaria o reino meio em polvorosa. Mas sei lá, né, talvez o Daeron tenha ficado de avisar o pai depois de um tempo pra dizer, não, tá tudo bem, ele tá com o Dunk. Mas apesar de ter sido uma mudança grande em relação à percepção que a gente tem dessa decisão do Maker no livro, eu achei legal, porque coloca ainda a coisa da mentira como algo bastante importante na construção do relacionamento do Dunk e do Egg. O Dunk mentia que era um cavaleiro e o Egg mentia a própria identidade. Agora o Dunk continua mentindo que é um cavaleiro, apesar de ter mais convicção, e o Egg já não mente a própria identidade, mas continua mentindo pra conseguir o que quer. Ou seja, a relação dos dois, as aventuras do Sir Duncan no Alto, acompanhado pelo seu escudeiro Egg, tudo isso é construído em cima de mentiras. Mas isso não quer dizer que não seja uma relação verdadeira, como a gente deve ver nas próximas aventuras deles, né? Porque esse episódio acaba com eles debatendo pra onde iriam, o Egg já dando uma palestrinha ali sobre como na verdade não são 7 reinos, são 9 reinos. Se vocês quiserem eu posso falar sobre isso em outro vídeo, mas eles decidem ali que devem ir pra Dorne, porque, né, tem ótimas peças de teatro de marionetes lá, né, quem sabe eles não encontrem com a Tanselle. Tinham falado ali no episódio 4 que ela fugiu pra Dorne junto com o restante da companhia dela, então quem sabe o Dunk não se reencontre com ela. E o último destaque que eu queria trazer desse episódio é a música de encerramento, que é uma música que eu ia dizer que é contemporânea, mas não é, né? Ela é ali do meio do século XX, mas o que eu quis dizer é que não é uma música medieval, uma música inspirada em músicas medievais, pelo contrário. É uma música mais tradicional americana, mais pegada assim pro country, talvez bluegrass, eu não manjo muito, comentem aí embaixo o que é exatamente esse gênero, mas muitos brasileiros devem conhecer essa melodia porque é o samba 16 toneladas, né? Esse é o famoso 16 toneladas, é uma versão em português dessa música. Só que aí eu acho que é interessante quem quiser pesquisar a letra da música em inglês, porque a versão brasileira da música não traduz exatamente o que é dito lá. Ela fala muito mais do ritmo, da música, do balanço, e é muito legal também. Mas a letra dessa música original, que se chama 16 Tons, que é literalmente 16 toneladas, fala da vida de um trabalhador nas minas de carvão, e retrata essa vida como trabalho, mais endividamento, e meio que você nunca poder sair disso. Não vou me aprofundar nisso aqui no vídeo, mas tem toda uma história ali nos Estados Unidos, e em outros lugares também, mas a música é de lá, sobre
sobre determinadas indústrias que criam esse esquema de endividamento dos trabalhadores, fazendo com que eles tenham que trabalhar ali de forma análoga à escravidão para tecnicamente pagar essas dívidas. E uma forma que usavam isso era com as lojas da empresa, né? E é dito isso na música, né? Eu devo minha alma para a loja da firma, porque a dívida só foi aumentando e aumentando. Pesquisem aí sobre a música se vocês quiserem, é bastante interessante a letra e tem toda uma treta ali sobre a composição, a autoria e tal. Mas o que eu queria trazer aqui pro vídeo é por que essa música no encerramento dessa série de ficção inspirada na era medieval sobre o cavaleiro e seu escudeiro, por que eles colocaram isso aqui, né? E eu acho que a gente pode conversar aqui nos comentários, mas na minha opinião, uma discussão constante em Dunk Egg, um Cavaleiro dos Sete Reinos, é a posição social do Dunk. Eu vivo falando isso, né? Que ele tá em um lugar que não foi feito pra ele, que ele tá tentando conquistar o lugar dele lá na sociedade. E por mais que o Dunk tenha conseguido vencer ali no julgamento, tenha conseguido, que é o sonho dele, de ter um lugar ali com lords das grandes casas, sair do fila e ir pro CLT, né? Que eu sempre faço essa brincadeira do cavaleiro andante como o cara que vai fazendo bico aqui e ali, vai pedindo emprego aqui e ali. E aí ele foi finalmente chamado pra uma vaga bacana, mas ele não necessariamente sente que aquele é o lugar dele, que ele não deveria estar ali junto com aqueles príncipes, com aqueles senhores. O que ele quer naquele momento é a estrada, é a vida do cavaleiro andante, é trabalhar pros pequenos senhores e procurar serviço aqui e ali, não necessariamente ficar com esses ricaços, com esses príncipes ou grandes senhores. A série discute muito essa questão da mobilidade social em Westeros, o Dunk vendendo almoço pra pagar a janta, sendo que desde que ele é criança, que ele era lá da Baixada das Pulgas, ele tava fazendo isso, enquanto existem pessoas de outras classes que têm experiências bem diferentes das dele. Um exemplo basicão, gente, é como pro Raymond talvez não tenha sido um grande esforço financeiro comprar o cavalo do Dunk de volta. É lógico que foi muito fofo, muito lindo, amamos o Raymond, mas pra ele não parece ter sido uma decisão financeira que vai arruinar a vida dele. Enquanto pro Dunk seria impossível comprar o cavalo de volta. E esse é só mais um dos exemplos de tantos que a gente viu na série. É comparar o Dunk e outras pessoas de origem do povo comum ali de Westeros com outros povos comuns de fora de Westeros, de fora das histórias e de outros lugares. É falar sobre como algumas situações, apesar de serem ficção, não são necessariamente tão diferentes assim de outras. Mas é claro que existem outras interpretações possíveis, né? E a gente pode conversar aqui nos comentários. Só não dá pra dizer que não foi uma escolha da série colocar essa música, porque, assim, gente, é muito difícil eles terem escolhido uma música tão específica assim, tão destoante do resto, se eles não tiverem querendo dizer, no mínimo, alguma coisa. E eu acho que essa série tem muita coisa pra dizer, e a gente pode continuar conversando sobre ela nos próximos vídeos. Vai ter o meu vídeo de fechamento aí da temporada, em que eu vou falar dela como um todo, não só dos episódios individualmente. E também, é claro, vai ter a segunda temporada no ano que vem, então eu conto com vocês aqui pra acompanhar a cobertura, hein? Já se inscreve no canal pra não perder o vídeo sobre a temporada e também pra não perder os vídeos futuros. Eu vivo falando do universo das Crônicas de Gelo e Fogo aqui e tem uma playlist com mais de 250 vídeos sobre esse assunto pra você ver dos próximos tempos também. Ainda vai ter o vídeo geralzão da temporada, mas eu já queria agradecer a todos vocês que vieram toda semana aqui pra ver as análises de episódios. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com a recepção, de verdade. Tem vários comentários que mandaram lindos, assim, e quando eu falo que esses comentários fazem o meu trabalho valer a pena, eu não tô mentindo, tá? Eles fazem mesmo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de vocês gostarem de me ouvir falar por horas sobre esses assuntos, e eu espero continuar fazendo isso aqui com vocês por bastante tempo. Muito obrigada mesmo, e se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.